Deixa eu fazer 17 segundos. Ele já começa assim. Ó, tá transmitindo. Graça e paz aí a todos os nossos queridos amados irmãos, aqui no canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. E como prometido, né, nós estamos aqui com o jovem Lucas Soares, do Conectados em Cristo, ele que é um pregador jovem cristão. E aqui nós vamos fazer aqui esse breve podcast aqui com ele. Vou começar aqui conversando com ele sobre como ele começou a vida dele, o ministério dele atualmente. E nós vamos falar também de alguns assuntos atuais que nós estamos também passando nesse momento, tá certo? Então, Lucas, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Ao meu canal, o canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos, primeira vez. Primeira vez. Primeira vez de muitas vezes, né? E hoje não foi possível transmitir, né, pelo Instagram, mas na próxima, como hoje é a primeira vez, a gente está testando, está vendo aqui as coisas direitinho, mas aí na próxima a gente já transmite também pelo Instagram, e é isso aí, né? Então, Lucas, nós sabemos que a gente está em parceria, estou colocando seus vídeos, nosso canal está em parceria, mas eu queria conversar contigo, começar aqui esse podcast, eu queria saber de ti, assim, como foi que tu começou no Evangelho propriamente dito, né? Se você já nasceu num lar cristão, né? Você conte aí para a nossa audiência aqui, o pessoal aqui do canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos, né? Eu já falei agora na parte da tarde que eu ia entrevistar e já convidei o pessoal a chamar o pessoal jovem, né? O pessoal jovem cristão, Conectados em Cristo, aquela coisa toda, mas jovem, você sabe, de 0 a 80 anos, né? Também, né? Então, eu queria saber de ti aí, né? Como você começou, se apresenta aí pra gente, né? Como foi que tu começou e nesse decorrer desse teu início, como tu se encontrou na questão do Conectados em Cristo. Beleza. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, gente? Não sei quem é que está nos assistindo aí, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande e uma oportunidade. É até legal porque, além do seu Sérgio estar em parceria comigo, mas ele é meu sogro, né? Se tem alguém que não sabe. E isso é muito bacana porque, atualmente, uma das pessoas que tem me influenciado é o próprio seu Sérgio, porque ele que tem me dado essa força até no YouTube, né? Que eu estou chegando agora. Mas eu iniciei a minha caminhada cristã foi com 6 anos de idade. Na verdade, foi assim, eu nasci na igreja. Mas eu nasci na igreja. Eu já evangélico, né? Quando eu entendi que eu estava vivo, eu já estava dentro da igreja. Já estava. Só que aí, com o tempo... Qual era a igreja? A igreja Assembleia de Deus Bela Vista. Pastor Teixeira Bela Vista. Igreja tradicional, né? Muito bom. Minha base é tradicional. Né? Você ajuda uma das igrejas filiais do Ministério das Assembleias de Deus, né? Sim. Comecei como muitas pessoas, né? De berço, já na igreja, na Assembleia de Deus. E lá eu comecei a tocar bateria com 6 anos, toco até hoje na igreja. Começou com 6 anos? Comecei com 6 anos. E hoje eu já vai fazer 21 anos. Eu tenho 27 anos, né? 27 anos. Então eu tenho mais ou menos 21 que eu toco na igreja. Então, basicamente, é isso aí. Estamos aqui caminhando. E eu comecei, né, na Assembleia de Deus. Mas depois de um tempo eu saí e fui para a Igreja Batista Betel, no meu bairro mesmo, no José Walter. Quando eu cheguei lá, depois de muito tempo, eu comecei a sentir falta de jovens, porque era uma igreja que não tinha jovens na época que eu cheguei. Tinha antes. Lá, no José Walter. No José Walter, certo. Aí quando eu cheguei, não tinha jovens na igreja, não tinha ninguém. Não tinha nem jovem? Não tinha, não. Foi mesmo. Eu era o único, eu e minha irmã era o único jovens que tinha. Aí só um instante, só para ver como é que está o nosso retorno aqui, só para ver como é que está o nosso som. Tá bom. Pronto, tá bom. Aí então, resumindo, né, gente? Resumindo aqui. Quando eu tinha mais ou menos 3 anos que eu já estava na igreja, eu senti o desejo de ir atrás de alguém, de uma galera, para a gente fazer alguma coisa na igreja. E de repente ali nasceu o Conectados em Cristo. Isso foi há 8 anos atrás. 8 anos atrás. Foi. Comecei o Conectados em Cristo. Conectados em Cristo não é um ministério do Lucas. É só a minha forma de falar de Jesus. É só a minha linguagem. Linguagem jovem, né? E a gente chega para mim e diz assim, Lucas, tem alguém te copiando, que está usando também o mesmo símbolo. Disse, não, mas não é bem me copiando, porque na verdade isso já existia. Essa cruz com Wi-Fi, para quem não conhece o meu símbolo que eu uso, né? A forma de transmitir a mensagem, falar da palavra, é uma cruz com Wi-Fi.
E aí tem gente que fala para mim, Lucas, eu vi uma igreja usando o teu símbolo, mas não é meu. O pessoal aqui do meu canal, os irmãos, o pessoal que me acompanha, já, assim, os que acompanham já sabem, porque eu estou postando muitos dos seus vídeos, ali sempre tem, né, um emblema, o logotipo da marca, Conectados em Cristo, Lucas Soares, né? Porque tem os Conectados em Cristo também, né? No YouTube. Pois é, mas assim, todo mundo que quiser usar na sua igreja pode usar. Eu só uso porque é uma forma que Deus me inspirou para falar com o jovem e com o adolescente. Foi muito difícil no início. Hoje nem tanto, porque eu já apanhei muito para aprender. Mas eu sofri muito no início, foi muito difícil. Começamos com 3 jovens e depois de muito tempo, de muita dificuldade, a gente conseguiu chegar em 100. E depois... Começaram com 10 jovens? 3 jovens. Fora eu e minha irmã, né? Então, no total foi 5 jovens. Né? No caso da tua irmã também, a irmã Sara, né? Ela também deu uma força, né? Deu. Durante todo o tempo que eu passei no ministério na Igreja Batista Betel, ela passou junto comigo. E aí, depois de muito tempo, a gente estava fazendo a Quinta dos Conectados. Era culto de jovem toda semana. Toda semana, Natal, Ano Novo, toda semana tinha, dia de quinta-feira, ali o encontro dos Conectados em Cristo. Aí a gente começou com um grupo pequeno, depois foi crescendo naturalmente. A gente chegou no número lá de 100 e tantas pessoas. Depois que chegou esse número, eu peguei e saí, né, por uma direção de Deus e vim para a Igreja Cristã do Avivamento, que eu estou até hoje. Hoje eu não sou líder de jovens da minha igreja. Hoje você não é o líder, né? Não sou líder, eu só toco bateria. Lá, mas você está apoiando, né? Sim, eu sou envolvido em tudo, eu só não sou um líder, porque eu acredito que para você trabalhar junto com a galera, você não precisa de um cargo, entendeu? Você só precisa estar disponível. Exatamente. Independente se você é o líder ou não, o que importa é que o trabalho caminhe. E hoje eu estou tendo a oportunidade de pregar em outras igrejas, né? De vez em quando as pessoas me chamam, gostam do meu jeito de pregar. Às vezes eu sou um pouco tapa na cara, eu falo mesmo coisas que outros não têm muita coragem de falar. Mas no caso, só voltando um pouquinho, quando tu começou no Conectados em Cristo, tu lembra qual foi as igrejas que foi chamado para pregar ainda? Lembro. Assim que eu comecei, um líder de jovens das Assembleias Geral de Fortaleza foi para a Quinta dos Conectados, gostou de mim, da minha forma de pregar, e ele começou a me chamar para pregar em todas as Assembleias de Deus de Fortaleza. Não foi todas, mas foi muitas. Eu não consegui registrar. Né? Mas foi muitas Assembleias de Deus Bela Vista, tá? Porque tem várias Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus do Tempo Central, a minha foi Bela Vista. Na Bela Vista a gente foi em muitas. A gente foi com a galera, não fui só não, com a turma, entendeu? Com a turma toda. Eu sei. E aí lá a gente desenvolveu esse trabalho aí, mas foi nessa pegada. Tô entendendo. Até hoje. Então, no caso aí, né, você antes já pregava em várias igrejas, né? Principalmente as igrejas da Assembleia de Deus. Comecei na Betel, né? Na verdade, eu só pregava porque não tinha outra pessoa que ficasse no meu lugar. Mas eu só queria estar nos bastidores. Mas como não tinha, acabei de pregar e estamos até hoje aqui. Não sei. No caso, a Betel, ela é uma igreja neopentecostal? Não, é a igreja batista. É a batista renovada. A batista, né? Mas ela não é a regular, não. Ela não é tradicional. Não é tradicional, não. Ela já é bem... É um ramo de outros, né? A batista renovada. Estou entendendo. Então, Lu, tá certo. Então, aí no caso aí, pregou nessas igrejas, nessa época, nessa primeira fase, digamos assim, né? Primeira fase do Conectados em Cristo. Aí depois deu um tempo, deu um tempinho, como foi? O negócio tava indo bem, tudo, mas aconteceu algo, deu um tempo. É porque assim, eu não tinha ajuda de ninguém externo. Tipo, meu pastor na época era o pastor Joaquim, mas ele tinha já muita ocupação, eu não queria envolver ele, também nem sabia lidar com isso. Era tudo muito novo para mim, eu não sabia como me aproximar dele para a gente poder conversar e eu entender como é que eu poderia lidar com tanta informação. Porque acabou vindo tanto jovem de uma vez, começou a vir de turma, gente. Veio de 20, de 30, de 40. Quando em alguns meses eu ia ver, eu já estava com 100 jovens e eu... Começou com o tio e a tua irmã. Não, na verdade... Mais 3 jovens. Mais 3 jovens, no total 5 pessoas. Mas quando eu fui ver, já tinha um número bem grande, né? A gente graças a Deus, nem sabia como é que a gente ia cuidar de tanto jovem, mas acabou dando certo. Foi uma das minhas maiores dificuldades, foi saber lidar
com um número muito alto. Eu não confiava em muitos jovens para orientar, porque o Ministério Conectados em Cristo, daquela época, de 2014, 13, se não me engano, 2013 e 2014, era todo mundo novo convertido. O único Estou que... olhando aqui, mas estou compartilhando aqui, viu a live aqui. Tranquilo. O único que era, sempre foi de igreja, fui eu. O resto da galera, 60 jovens, 70 no início, todo mundo era novo convertido. A galera chegava, aceitava Jesus Novo lá convertido, né? e já ficava lá com a gente já. E eu chegava assim, eu já botava para trabalhar, empilhar as cadeiras, limpar o templo, porque adolescente tem que estar envolvido em alguma coisa. Né? Até a gente ver o que a gente pode fazer com o jovem de início, nem que seja para fechar a igreja, eu dava de vez em quando uma responsabilidadezinha para a galera e se acostumando com o ritmo da caminhada na igreja. Estou entendendo. Então pronto, mas eu queria saber o seguinte, minha curiosidade também é o seguinte, Lúcio. Tu não teve assim o apoio, apesar de ter os jovens estavam se aproximando, não entendi bem, foi isso. E mesmo assim não estava tendo apoio no início? Não, o apoio sempre teve. O apoio teve, né? Teve. O que eu não soube lidar foi de como é que eu vou pegar problemas que tinha nos bastidores do ministério e levar isso para mim. Um abraço aí para o Afonso, já está comentando aí, ó. Vamos junto, Afonso. O Afonso, Helenilson e a Regiane Pereira estão assistindo aqui. É nóis, estamos juntos. Obrigado aí pela força. Um abraço aí, Afonso. Graças paz. Helenilson Caixa, Regiane Pereira, né? Que também já conferindo aqui a live, tá certo? Show. Bom, então foi isso, entendeu? A galera era muito bacana, os pastores da minha época sempre deram total apoio, só que existem alguns problemas que tinha no ministério que eu não sabia levar para os jovens, entendeu? Para os jovens não, para os pastores, eu não sabia lidar com isso. Então foi muito tempo... Problemas, no caso, que você se sentiu um pouco maturo nessa situação. E levar alguns problemas para o pastor. Eu não sabia passar, porque eram problemas sérios, por exemplo. Existia... Se você não quiser acreditar, tudo bem, mas existiam mães que chegavam na igreja com cabo de vassoura querendo bater em mim. Porque terminava o culto 9 horas, só que o que acontecia? A galera não ia para casa, aí as mães achavam que a culpa era minha. Porque os jovens... né? Termina e a galera queria... Conversando, sem o tempo como é. Aí foi com cabo de vassoura, muitas vezes queria me espantar, a galera me escondia, outras vezes. Mas pelo menos o jovem estava no canto bom, né? Estava na igreja. Outras vezes os jovens... Esse entendimento. Teve vez também que o jovem também ficou endemoniado, aí isso foi muito difícil, porque foi a primeira vez que eu lidei com essa situação. Mas a gente conseguiu superar, isso aí deu certo. Graças a Deus. Aí pronto, mas aí teve essa primeira fase, aí teve assim, aí pronto, aí digamos assim, pelo que eu sei, pelo que eu entendi que você já me contou, aí você teve uma fase assim que você não estava nesse trabalho mais, né? Deu um tempo, foi? Eu dei um tempo, na verdade, é porque eu me cansei, eu me sobrecarreguei, eu fiquei sobrecarregado, porque, gente, era toda semana eu cuidando de mais de 100 jovens. Para quem não imaginava que ia chegar no número desse, porque assim, eles não iam muito para o culto de domingo, mas eles estavam toda semana na Quinta dos Conectados, porque gostavam do meu jeito, e eu tentava pegar essa turma da quinta e transferir para o domingo, para depois jogar para a quarta. Não deu muito certo, porque como era novo convertido, é muito difícil lidar e segurar essa turma. Mas ficou sim uma base muito legal, ficou uma base mais ou menos de 50 jovens. Para você ver como o trabalho de pregar o evangelho é difícil. Ou seja, de quase 200 jovens, 50 ficaram firmes. E 150... De quase 200. E 150 ficou, assim, de vez em quando vinha, não vinha uma vez perdida, às vezes vinha no domingo, não vinha na quinta, outras vezes vinha na quinta, na reunião dos jovens, e não vinha no domingo, mas ficava sempre nesse negócio aí. Estou entendendo. Mas aí, de qualquer forma, foi implantado esse trabalho, né, Lúcio? Com certeza, Deus abençoou. E a gente sabe, né, que o trabalho... eu sou líder de célula, estou menos de um ano, né, mas líder de célula, mas a gente sabe os problemas que nós enfrentamos, nós sabemos a dificuldade, sabemos também a gratificação que nós recebemos também. É uma responsabilidade grande, né? E aí pronto, aí depois, passado esse tempo,
Aí você começou a vir se congregar aqui na igreja Cristã da Família. Aqui no Novo Oriente, né? Uhum. Aí pronto, aí veio novamente, né, o intuito de trabalhar com jovens, mas aí eu estava ocupado também na bateria, né? Uhum. Mas não foi fácil não, porque a minha igreja hoje, gente, ela tem... nós costumamos dizer assim, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes, entendeu? Então nós somos diferentes mesmo. E foi difícil para mim me mudar, porque quando eu cheguei aqui na Igreja Cristã do Avivamento, Deus teve que desconstruir muita coisa dentro de mim que ia atrapalhar o meu crescimento espiritual no que ele queria fazer hoje comigo. Então, só depois depois desse processo, ele começou a construir algo mais sólido, mais profundo em mim. Mas não foi fácil. Quando eu saí da Batista Betel, eu não vim logo para cá. Eu fiquei muito tempo desanimado, triste, não pensei em abandonar. Na verdade, eu achava que era só isso mesmo. E Deus não tinha algo maior para mim. Era só o Conectados em Cristo, 3 anos na Betel, acabou. Eu nunca mais ia fazer nada para Deus, de jeito nenhum. Nesse sentido, apenas tocando bateria. Eu achava que era apenas tocando bateria até hoje. Só que, na verdade, os convites começam a aparecer para a gente pregar aqui e acolá. E aí a gente vai deixando Deus levar a gente, né? É verdade. Não apenas por convite. Não é apenas... A gente não tá papa convite, entendeu? Mas a gente está disponível, seja para orar, seja para aconselhar. Outro dia eu estava na igreja, terminou o culto de domingo, e uma jovem chegou para mim e disse: Lucas, vamos lá em casa porque minha irmã está querendo se matar. E aí eu chamei mais 2 jovens comigo, isso foi ano retrasado. Eu chamei mais 2 jovens comigo, a gente foi lá, orou, e graças a Deus ela não cometeu suicídio. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o nosso ministério não para. A gente pensa que para, mas ele continua. Não é porque você saiu de uma igreja ou você entregou uma liderança que Deus, então pronto, ele vai ficar só na bateria agora. Não, eu creio que eu fui chamado por Deus para cuidar de vidas, seja orando ou pregando em qualquer lugar. Amém. Então, Lucas, aí é o seguinte, graças a Deus, né, que aí você se encontrou, é muito importante a gente encontrar o nosso propósito, né? Quando a gente encontra o nosso propósito, isso é muito importante, porque você fica mais firmado naquele norte que você está seguindo. E aí, no caso aí, logo depois de que se passou tudo isso, aí o que aconteceu, né? Você teve um estímulo, né, de uma pessoa dizendo: rapaz, volta a fazer os vídeos, né? Volta a pregar e tudo aquela coisa toda. Voltar aquilo, renovar de novo aquilo que estava guardado no teu coração, que faltava o quê? Faltava uma força, faltava uma atitude, faltava o quê? A fé e a ação, que é para poder mover aquela fé no sentido do trabalho e da missão, né? Foi assim, logo no início que eu comecei a trabalhar com jovens, eu também trabalhava no Facebook, né? Muito pequeno, muito simples, mas eu comecei a trabalhar, comecei a gravar vídeo. E aí o tempo passou, hoje eu tenho meu Instagram, lá tem uma galera massa que me acompanha, lá eu oriento a galera de vez em quando, eles mandam as perguntas, a gente vai respondendo. Mas além disso, também teve, agora mais recente, como eu disse para vocês no início da live aqui, né, podcast, eu falei também que o senhor também tem sido uma referência na questão de trabalhar com a rede social, né? Que a gente acha que é só uma questão que é um com o outro. A gente acha que, pronto, não precisa envolver a rede social, não precisa fazer vídeo, mas na verdade isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. É um meio de alcançar. Agora à tarde eu estava fazendo meus vídeos, né? Foi o 10º vídeo que eu fiz pela live. Eu estava te explicando por quê. Porque como era um vídeo bem extenso, para mim gravar aqui no notebook ou pelo celular ia comer muita memória. Então, não, vou gravar logo pela live. Ficou gravado no Face, depois eu faço só baixar para o meu notebook e lançar lá no YouTube. Entendeu? Então, aí eu disse: olha, eu uso os meus sociais, as redes sociais, para o Evangelho, para o bem, para levar a mensagem. Né? A mensagem de Jesus, a mensagem da cura, a mensagem do fim dos tempos, seja qual for a mensagem, mas eu uso o meu Instagram, agora estou usando também o TikTok, como você usa, uso o Kawaii, uso também o Face e o YouTube, né? São ferramentas que a gente tem na nossa Zoom, por enquanto. Como eu falo sobre o fim dos tempos,
por enquanto a gente já tem essas ferramentas para usar, nós devemos aproveitar, né? Sim. Então, aí você teve esse estímulo, como você fala, né? Eu fui um dos que me orientou a você voltar, e graças a Deus você voltou, e dependendo dessa volta, o que você está achando de toda essa experiência que você já pegou de antes, aí deu esse tempo, deu essa trabalhada, e agora nessa volta já foi chamado já aproximadamente uns 3 igrejas, né? Para pregar, os pastores, ou mais, né? Tem as pregações aqui no meu canal, no seu canal, e nessa volta, como é que você está sentindo? Você está mais firme daquilo que você estava, né? Tirou mais as dúvidas, está mais experiente. Como é que você está agora, no momento? Eu estou me sentindo que, assim, antes de voltar agora, realmente ir com mais força com o meu chamado, que eu aceitei mais o meu chamado, porque eu estava muito assim, ó, não, eu acho que eu não nasci para isso aí. Hoje não, hoje eu já tenho convicção, não, cara, é isso aqui mesmo. Por mais que não seja algo muito grande, que eu ainda não tenha muita profundidade, ou que eu não alcance um número muito maior de pessoas, mas eu nasci para isso aqui, independente de que envergadura seja, eu nasci para isso. O Conectado Sem Cristo é uma linguagem. Mas quando eu agora retornei, uma coisa que me chamou bastante a atenção em mim, que eu pude perceber, é que eu passei por muita dificuldade. Por exemplo, eu tive crise de ansiedade há um tempo, tive síndrome do pânico e tive um início de depressão. E essa fase aí, daquela fase que você deu tempo? Aí foi uma fase que eu dei tempo, mas eu também, isso aqui, porque quando eu passei muito tempo parado, gente, eu passei quase 3 anos parado. Eu passei 3 anos pregando, cuidando de jovens, e depois passei 3 anos com crise que achando que, na verdade, eu não nasci para nada disso. Não, isso não é para mim, não, é coisa da minha cabeça. E eu fiquei muito tempo nessa fase aí da oscilação. Mas eu acredito que eu saí dessa fase da oscilação de estar com dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Eu sei que eu nasci para um avivamento, que eu nasci para pregar para jovens, para cuidar de vidas. Eu nasci para essa linha aí. E aí, o que eu tenho notado é que eu estou mais maduro, sim. Estou. Mas eu também tenho notado que Deus está deixando fluir. Tipo, o cara pega, vai lá no Instagram, vê um vídeo meu e pega e me chama para pregar. E tipo, aconteceu isso. Só tem registrado no YouTube 3 vídeos, porque a gente fez o canal no YouTube agora. Mas antes, quando eu não gravava ainda, eu já estava pregando já. Então já tem mais ou menos 4 anos, eu acho. 4 anos, do início até agora. Sim. Tá certo. Tá bom demais. Eu creio que eu vendo suas pregações, eu creio que você tem um chamado realmente, um chamado especial de Deus, né, nessa área dos jovens, nessa área que você está fazendo isso aí, né? E agora vamos ver aqui essa questão do pastorado, né? Como é no caso, o seu pastor, você se orienta com ele influencia, ele dá apoio, como é que se diz? Como você disse, né? Toda vez que você vai pregar, você pega a bênção dele, isso é muito importante, né, Lucas? Na verdade, a galera me chama para pregar, eu não prego em lugar nenhum sem a permissão deles, porque assim, mas por que você não pede permissão aos seus pais e, em vez disso, pede permissão aos seus pastores? Porque na questão ministerial, a minha cobertura é os meus pastores. É espiritual, no ministério é espiritual. É os meus pastores. Meus pais, claro, sempre vão estar me dando uma cobertura espiritual, porque eles foi que me levaram para a igreja desde novo. Mas eu peço a permissão do meu pastor, porque é meu pastor. Porque eu não posso ir para lugar nenhum sem uma direção dele. Até porque pode ser que ele precise de mim, pode ser que ele sinta de Deus assim, não, para esse local, acho bom você ir mais preparado e tal. Mas geralmente ele vai dar um norte, né? Sim. É geralmente desse jeito que a gente está trabalhando, sempre com a permissão dos meus pastores, entendeu? Estou entendendo. Então, com certeza, Lucas, isso aí é muito importante. Importantíssimo, porque esse exemplo que você está dando aí é um bom exemplo. É um bom exemplo. Está no ar aqui. É um bom exemplo que você está dando, porque outros jovens que estão vendo, né, eles vão o quê? Como você é um exemplo jovem, você tá nas redes sociais, você está pregando, você toca bateria, você tem a linguagem jovem, então isso aí é um exemplo que eles têm que ter, que esse testemunho aí vai impactar na vida deles.
Né? Você tem que ter tudo que a gente que vai fazer, principalmente a gente que está na mídia, principalmente a gente que está nas redes sociais, tudo que a gente faz, as pessoas estão observando. Então, isso é um exemplo, é um texto que você está dando para que você faça cada vez mais esse trabalho com mais êxito. Não só no intuito de fazer, dessa missão de evangelizar, mas a gente, assim, espiritualmente falando, tem um impacto muito profundo naquelas pessoas que estão observando e acompanhando aí o seu canal e o seu ministério. Viu? E aí, Lucas, também outro fato importante, né? Eu vejo que nesses seus vídeos atuais também, você tem falado, tem pregado sobre alguns assuntos polêmicos, né? O super-homem, assuntos que estão agora falando, né? Sobre o quê? O super-homem bissexual, né? Aquela foto da questão do Maurício Souza, sim, né? Pregou também um pouco do seu testemunho, deixando tudo para trás, né? Fazendo uma reflexão, até eu postei agora no meu canal também, né? E aí o foco é esse, o foco é sempre estar falando desses assuntos, né, na linguagem jovem, você passando o seu pensamento, o pensamento que você já tem adquirido até agora, procurando sempre influenciar para o bem dentro do Evangelho. Né? Sim, sim, sim. Na verdade é porque assim, eu não quero ser polêmico. É porque os assuntos hoje que a galera tá sabendo é tudo polêmico. Porque, tipo, agora a gente está sabendo aí que teve a propaganda. Eu não sei direito, gente. Ser sincero mesmo, eu não fui a fundo, porque eu já estou tão cansado de tanta coisa que a gente vê. Eu nem fui muito atrás, não. Mas tem um assunto que é sobre agora o Papai Noel beijando outro homem, né? O Papai Noel também virou gay. O Papai Noel também virou gay. Eu vi esse assunto agora, né? Não é só Jesus, porque se você for atrás da internet aí, você vai ver que tem homossexuais que já chamaram Jesus de gay. Tem até gente famosa, tô falando de site sério, se você for pesquisar, você vai ver. Não tem negócio nada escondido, não, é site sério lá. Só você pesquisar aí no YouTube, no Google, você vai ver famosos que já disseram que se Jesus voltasse, ele ia voltar gay. Então a galera já falou de Jesus que seria gay, já falou de Papai Noel agora, mais recente, gay. Então é um assunto que a galera tá comentando. Então não tem como a gente não falar. Porque a galera fica com os pontos de interrogação e fica perguntando pra gente, Lucas, mas e aí, se é certo, se não é, como é que vai fazer, como é que lidar com tudo isso? Eu pego e falo. Tem pessoas que concordam, tem outros que não, tem outros que me cancelam, mas eu não estou muito preocupado, tem não. Outros que começam a me seguir, né? Tem outros que começam a me seguir, né? Mas eu não quero ofender ninguém. Agora, a palavra de Deus, esse livro aqui, as mensagens que tem nesse livro ofendem muita gente. Porque a mensagem desse livro é: morra para você e viva a vida de outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Jesus. Então não ofende não isso. Dizer não para os seus gostos, para o seu sonho. Gente, meu sonho... Por isso que é muito difícil as pessoas, os cristãos, o segmento de Jesus Cristo, eu estava até refletindo sobre isso, por quê? Porque você vai ter que negar o próprio eu. Sua própria vontade. Quem quer hoje em dia negar a sua própria vontade? É difícil. Por isso Jesus Cristo disse: quem quiser seguir após mim, pegue sua cruz e siga. Você vê que o próprio Senhor Jesus não fez a vontade dele, ele fez a vontade de quem? Do Pai. Então, aquele que quer seguir a Jesus tem que procurar fazer a vontade de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Então, aí que é a diferença. Você vai abnegar da sua vontade para fazer a vontade do Senhor Jesus. Né? Aí que está a grande questão do Evangelho, o grande cerne, a grande pedra de tropeço é essa. Porque você não vai seguir do jeito que você quer. Não é uma coisa, eu quero entrar aqui e não fazer do meu jeito. Não. Você vai fazer do jeito que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, mandado da palavra. Mas isso é porque ele foi o próprio que deu o exemplo, que ele fez a vontade do Pai até a morte. Né? Então ele fez. Agora sempre eu falo, quando eu estou dando aí o estudo do Apocalipse, as recompensas do Apocalipse, não só do Apocalipse, eu estou trazendo o Apocalipse como uma referência, mas quais são as referências? São várias referências de promessa. Né? A Nova Jerusalém, ganharemos um novo nome, um novo corpo, né? As promessas onde nós vamos comer da árvore, né? do maná, do maná escondido da árvore da vida, né? As folhas dos frutos servirão para a cura das nações, e ganharemos uma coroa, andaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, várias promessas que tem para aquele que é fiel. Você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele fez a vontade do Pai, e o que foi que ele ganhou? A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará ao Senhor Jesus Cristo, né? Pela vontade de Deus.
Então, ou seja, olha a grande recompensa. Ou seja, não é só você se sacrificar e pronto, não. Existe a recompensa no final. Sim, sim. Né? Então, é assim no nosso ministério, o seu ministério, o meu ministério, existe uma recompensa no final. Então, as pessoas vê só o quê? Vê só o sacrifício, vê só o trabalho, vê só porque eu vou deixar de fazer a minha própria vontade, vou ter que abdicar da minha vontade e aderir à vontade de Jesus. Sim, mas para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem. Né? Isso. Sim, pode continuar. Não, é porque eu estava até comentando, né? Tem pessoas que morreram por conta dessa mensagem, que preferiram morrer do que a negar o que está dito nesse livro. E também, pessoas morreram por discordar. As pessoas chegavam... Os mártires, né? Não, na verdade, até hoje é assim. As pessoas, elas não querem dizer não para o pecado. Entendeu? Então, a maioria da vontade da galera é tudo pecado. O que é pecado? É tudo que Deus diz não, e a pessoa mesmo assim vai lá e faz. Isso é pecado. Isso é pecado. E aí, o que é que eu vejo? A galera hoje está querendo fazer tudo que Deus diz não. Entendeu? E querendo pecado. Né? Aí, como eu estava só concluindo, a gente tem que ficar lutar todo dia, né? Contra essa vontade do eu, vontade carnal. Todo dia nós lutamos para poder prevalecer a vontade do Espírito, né? Mas é isso. Mas assim, só para concluir sobre a questão da homossexualidade ou qualquer outra coisa que seja. Por que é que eu estou falando isso? Porque ele tocou no assunto do super-homem bissexual, foi um vídeo que eu fiz. Então, por isso que eu estou concluindo aqui, explicando que, na verdade, as pessoas estão pegando a prática da homossexualidade, colocando mais em cima como se fosse o pior dos pecados. Mas eu acho ainda o pior uma pessoa que só porque é hétero acha que está santo. Tá entendendo? Eu sou hétero. Eu não sou gay. Então, porque eu sou hétero, eu sou dos pecados. E o pecado de você, só porque é hétero, você pega e faz sexo fora do casamento. Cara, não há diferença. Entendeu? Pecado é pecado. Pecado é o que Deus diz, não. Se você, eu não concordo. Se você não concorda, tudo bem. Viva do seu jeito. Agora, não querer dizer que o que está aqui tem que ser queimado. Entendeu? Tem que ser esquecido. Tem que ser rasgado. Não. Crer, a Bíblia fala, quem crê, só pegar a cruz e seguir Jesus. Só quem crê. Quem não crê, viva do seu jeito, do jeito que você quiser. E outro fato importante, né? Outro fato importante, nós devemos ter a humildade, né? Se estamos errando principalmente, ou acertando, nós devemos ter a humildade pela palavra de Deus de reconhecer, né? O acerto ou o erro. Porque tem muita gente que eu já vi, né? Assim, eu não estou nem muito falando sobre esses assuntos polêmicos por enquanto no meu canal, né? Porque eu estou, no momento agora, estou dando um estudo só sobre o arrebatamento e os assuntos concernentes à volta do Senhor Jesus Cristo. Então é muita coisa, não estou tendo nem tempo para falar desses assuntos polêmicos. Mas admiro muito no seu canal que você fala, outros também que eu vejo que falam. Eu, no momento, não estou tendo tempo, mas vai chegar o momento de eu também entrar nesses assuntos polêmicos, né? Por enquanto eu não estou entrando. Mas o que eu vejo é que nós devemos entender uma coisa que eu estava refletindo. Jesus Cristo disse, não sou eu que vos julgo, eu não julgo, mas a própria palavra julga. Você vê que o próprio Jesus Cristo ele não julga, mas quem julga quem é? A palavra. Ou seja, ele disse que ele é a palavra, a verdade e a vida, né? Ele disse que a própria palavra é a verdade e a vida. E a palavra, ou seja, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Então, devemos entender isso aí. Ter humildade quando nós estamos errando, pedir força a Deus para acertar, né? Para eu conhecer pela palavra, né? E não querer mascarar, não. Mas eu tenho que o quê? Eu creio assim. Eu creio que a gente tem que ter humildade e ir alinhando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Sim. Ou seja, você não pode dizer assim, tem gente que diz assim, não vou seguir não consigo seguir Jesus não. Aí já desiste já logo. Outras pessoas dizem, não, é muito difícil. Não, porque eu não vou poder fazer isso, poder fazer aquilo. Mas comece a tentar. Aí você vai se alinhar à sua vida. Aí não, porque as pessoas não querem nem se congregar, não querem nem ir para a igreja. Como é que você vai ter um contato com a comunhão com os irmãos? Né? Isso é muito importante. E no seu caso, você trabalha com os jovens, isso aí é mais importante, porque tem muito jovem que não tem um pouco desse entendimento.
Aí já, como você já começou na igreja e tudo, aí você já tem mais aquele impulso, já começou no trabalho, então cabe a você essa responsabilidade de chamar esse jovem, mostrar como é realmente a igreja, como é realmente o trabalho cristão, como é realmente como o jovem pode se comportar, assim como o adulto também, o exemplo para o adulto, e você pegando experiência também com outras pessoas, né? Nós fazendo isso, a gente vai chegar ao quê? A gente vai chegar no que realmente é a igreja. A igreja é comunhão, a igreja é participação, a igreja é ajuda, né? Ajuda humanitária, a igreja é espiritual, a igreja é sobrenatural. A igreja é um conjunto de obras, é um conjunto de trabalhos que ela está inserindo em tudo, está no social, né? Está em tudo. Eu creio dessa forma, eu creio que a igreja ela tem que estar em todas as áreas. Sim, todas as áreas. E assim, infelizmente existe uma barreira muito grande da sociedade com a igreja. Entendeu? Uma barreira muito grande. Isso acontece porque geralmente a galera que vai na igreja, acho que é porque a igreja é careta, a igreja é algo cansativo, é algo, sei lá, qualquer coisa aqui fora é melhor do que ir para a igreja, porque a igreja é muito monótona. Mas isso depende da liderança, entendeu? Pelo menos a igreja que eu fui, de muitas igrejas que eu já fui, e até hoje na minha própria igreja, não funciona assim. Entendeu? Não funciona assim. Não tem essa barreira, não tem essa dificuldade, não. A gente consegue lidar com todo mundo, até porque tem um encontro, o ministério da nossa igreja é Glória nas Ruas, da nossa igreja, de jovens. É o Glória nas Ruas. É o Glória nas Ruas. Eu não sabia? É o Glória nas Ruas. Eu não sabia. Só que a gente, por enquanto, a gente está fazendo um encontro de jovens na nossa igreja, no local que a gente se reúne, né? Mas está sendo muito legal, então a gente está tentando quebrar essa barreira, essa coisa que divide a juventude da igreja, que achar que ir para a igreja vai ser algo cansativo, monótono, e não tem nada disso. É só você ir que você vai ver. Com certeza. Eu, como já participei de alguns eventos lá, né? Lá na Igreja do Avivamento, onde eu estava me congregando lá, estava frequentando, me congregando lá, participei de alguns, vários não, mas alguns eu já participei, né? Tinha o cinema, né? Sim. Tinha outros eventos, agora está tendo a feirinha lá no caso, né? Sim. Participo também lá da igreja que eu estou me congregando, na Igreja Palavra de Vida de hoje. Participo também de alguns eventos do start lá dos jovens, muito bom. E é isso, eu creio que tem que ter essa interação, o jovem tem que estar na luta, tem que estar na batalha. Eu, na minha juventude, eu, no caso, como não nasci no lar cristão, não nasci no lar... Aliás, e ao mesmo tempo nasci, porque quando eu era bem jovem, assim, faixa de 10 até mais ou menos 12 anos, minha avó me levou para a igreja evangélica, mas depois logo me afastei devido aos meus pais também não serem, não ter muito aquele contato, aquela influência, mas aí depois, no ano 2000, comecei a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu via que naquele tempo os jovens assim, era mais tímido, era um pouco mais... Hoje em dia os jovens estão muito assim, firmes, né? Principalmente na questão de bandas, das bandas, os louvores, né? Na questão também do trabalho nas ruas, né? O próprio trabalho evangelístico, os jovens também, assim, como é que se pode dizer? Assim, com força, com garra. Existem muitas igrejas que são sustentadas, olha o que eu vou dizer, existem muitas igrejas que são sustentadas pelos jovens. Não no sentido financeiro, mas pelo sentido da espiritual, muitas vezes, porque como o jovem tem mais tempo, se esse jovem estiver cheio de Deus, cheio de vontade de buscar Deus, ele vai ter um peso muito maior do que muito adulto. Entendeu? O adulto chega cansado em casa, querendo dormir, descansar, por conta do trabalho. O jovem também tem muita obrigação. Geralmente, tem a faculdade, a escola agora está sendo integral, muitas escolas sendo integral. Também tem a questão de cursos online, mas mesmo assim, eu vejo que o jovem tem mais força para isso, até porque é bíblico, né? Os jovens têm força, então eu vejo que isso ajuda muito a sustentar uma igreja, tanto espiritual e também muitas vezes até financeira, porque a galera vende coisa no sinal, a galera corre atrás, como tem na nossa igreja, essa feirinha aí, também tem muitos jovens envolvidos, então é isso aí que você está falando mesmo, é nessa pegada aí. Com certeza. E Lucas, para a gente ir finalizando aqui, né, depois a gente vai fazer mais, vai fazer uns podcasts, trazer outros assuntos, né, você está sendo a primeira vez, né, estou gostando muito aqui, depois você vai também fazer pelo teu Instagram, né, vai ser uma boa. Outra vez também vamos estar para participar, vamos ver como é que fica.
daqui para lá. Mas aqui, finalizando aqui, eu queria saber contigo, qual a tua expectativa agora, depois de tudo isso que aconteceu, qual é a tua expectativa, né? Onde tu quer, já estamos finalizando agora 2021, para 2022, né? Nesse sentido, nesse no trabalho da igreja, no trabalho do Conectados em Cristo, qual é a tua expectativa daqui para frente, né? Na questão das redes sociais, na questão desse ministério que já está fazendo, de vez em quando é convidado para algum pastor a pregar na igreja, certo? Qual a tua expectativa agora para 2022, nesse sentido aí? Ser convidado, eu não quero ficar minha vida inteira só nesse negócio de faz vídeo no Instagram, no YouTube, trabalho com jovens presencialmente, às vezes na igreja, dou uma ajuda, um conselho, prego na minha igreja, sei lá, qualquer lugar que eu for. Eu não quero ficar só nisso. Qual é a minha expectativa? É fazer o meu seminário no Rema. Né? Fazer o seminário, né? Fazer o seminário no Rema. É isso que eu quero. Depois que eu fizer, né, o meu seminário, eu quero começar. Porque o ideal é criar maturidade, tá entendendo? Não é simplesmente sair pregando assim, de qualquer jeito. Tem que ter maturidade saber com experiência. Então tem que ter um tempo ali. Você vê, Jesus, antes de começar o ministério, Jesus passou 40 dias sendo tentado. Foi um teste, foi uma prova, foi um aprendizado do próprio Cristo. Para ele sair dali pronto para cumprir seu ministério. Ele tinha que passar por aquilo ali. Então, o meu deserto é agora. É agora que a situação financeira está difícil, é agora que a igreja, eu estou crescendo junto com a igreja ali, aprendendo, então é agora que eu devo estudar. Para depois, eu tenho uma frase que diz assim, nunca vai poder ficar de pé para pregar, para ensinar, se você primeiro não sentar para aprender. Então, só fica de pé para ensinar quem sentou um dia para aprender. É isso, então é o que eu estou fazendo. É o que eu quero fazer em 2022 e depois também até. Primeiro, sentar para aprender no seminário, fazendo minhas coisas, aprendendo, estudando, para depois eu poder me levantar com mais respaldo, com mais experiência, com mais maturidade, com mais... Não, calma, as coisas não é de uma vez. E eu raciocinar melhor como é que eu vou lidar com tudo isso. Porque, tipo, eu vou aqui, estou aqui com vocês, com os jovens ali, e de repente vem um grande número de jovens para me orientar, seja com um cargo na igreja, ou seja de forma assim avulso, a galera me chamando para pregar. Eu vou poder dar conta? Não vou, porque eu preciso de uma base. Então é isso que eu quero para mim, estudar primeiro e ensinar depois. Tá certo. Então, no caso, você vai fazer uma das prioridades agora para o próximo ano é o seminário, né? Seminário aqui. Tá certo. Então, muito bom. Com certeza, estou orando por você. Claro, com certeza você tem uma base bem firme, né, que você iniciou. Agora você tem pessoas que lhe apoiam, você tem pastores, porque você tem todas as ferramentas, né? E vai partir de você, da sua fé, do seu coração, crescer mais ainda. Crescer mais ainda. Aproveite, que eu disse para você agora também, aproveite essa oportunidade, finalizando esse ano, já pegando essa experiência que você já pegou agora, que eu creio que foi muito produtivo. No próximo ano você entrar força total com o garra mesmo. Você vai fazer o seminário, com certeza você vai fluir ainda mais. Viu? No nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos finalizando aqui. Depois a gente vai fazer mais, depois a gente vai conversar sobre alguns assuntos polêmicos também, da atualidade, como a questão do carnaval, né, Lucas? A gente até falado aqui, mas já ultrapassamos aqui o tempo, mas você conheceu um pouco aqui do Lucas, é um jovem cristão, tá certo? Ele falou um pouco do seu início, né? Iniciou bem novo, bem jovem, já no lar cristão, passando por uma fase, depois passando por outra fase, e agora chegando nessa fase, já bem experiente, já bem firmado, com todas as ferramentas, com todo o apoio que ele tem, para poder ele seguir em frente, né? Ele falou aqui um pouco também do que ele almeja agora para o próximo ano, 2022, que é fazer o seu seminário, e também outras coisas mais, né? Então siga aí o jovem Lucas Soares, Conectados em Cristo. Né? O Instagram, qual é o teu Instagram, Lucas? Lucas Soares, _real. Lucas Soares, _real. Pronto, no Instagram e no YouTube. É Lucas Soares Conectados em Cristo. Tem essas duas redes sociais. No TikTok é Lucas Soares. No TikTok, Lucas Soares é oficial. Pronto. Então você vai seguindo aí o Lucas aí. Recomende também. Você que está me assistindo também tem um filho. Já coloca esse vídeo aqui para ele poder acessar aqui os vídeos do Lucas.
tá certo? Aqui no meu canal, o canal Sérgio Oliveira, estou sempre postando aí o vídeo do Lucas, né? E você, com certeza, você vai se surpreender com esse jovem, que é um jovem promissor, um jovem que está aí, já tem uma experiência, mais bem dizer, ainda iniciando, né, Lucas? Já tem uma experiência, mas isso também está iniciando, né? Para o próximo ano agora, tem todas as ferramentas para crescer mais ainda. Então, Lucas, graça e paz. Então, estamos juntos aí, conectados em Cristo, né? Então, até a próxima aí, no próximo podcast. E com certeza, a gente depois vai falar de outros assuntos aí, desses mais polêmicos. Né? Hoje foi só assim, uma palhinha para a gente ficar assim, o pessoal conhecer melhor. Sempre eu estou postando aqui os seus vídeos. Aí depois a gente vai fazer outros para a gente estar mais a par. Conectado, como vocês falam, né? A linguagem jovem, né? Conectados dentro desses outros assuntos. Tá certo. Valeu, graça e paz, né? Valeu, foi um prazer. Valeu, meus amados. E até a próxima aí, em nome de Jesus. Graça e paz.